Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações, as nossas novidades. Bom, ontem eu assisti o filme O Poço, que está disponível aí na plataforma Netflix. É muito interessante esse filme e eu tenho aqui algumas coisas para colocar para vocês sobre o que eu penso, sobre qual foi a ideia que o filme me passou, quais as reflexões que esse filme trouxe, que nos possibilita, tá? Veja bem, O Poço, ele trata da história de prisioneiros que ficam numa prisão vertical e que tem vários andares. Nessa prisão, a partir do primeiro andar, a partir do andar de cima, os primeiros que recebem a comida é um banquete das melhores coisas possíveis. Só que à medida que vai descendo, o nível vai descendo também a qualidade da comida, porque na verdade o que sobra do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente, é o que vai dar, digamos assim, a história vai ser contada a partir daí. Ou seja, vai ficar alguma coisa para quem está no nível lá embaixo, por exemplo, do 200, no nível 200, será que vai ficar ou não fica? Bom, não vou dar nenhum spoiler para vocês. Mas o filme nos permite verificar o seguinte: a nossa sociedade, formada por indivíduos com seu egoísmo, com seus medos, com sua vontade de sobreviver, de viver o melhor possível. Então, a nossa sociedade, ela nos traz várias situações. A sociedade, formada por vários indivíduos com diferentes culturas, e é um grande caldo cultural porque envolve vários interesses. O Poço vai nos chamar a atenção para a necessidade de pensar no outro. Pensar em você na sociedade, pensar no outro. Ou você pensa no outro ou não pensa. O egoísmo tende a falar mais alto. A primeira questão do filme é a questão da sobrevivência. Como sobreviver numa situação daquelas onde você chega ao limite máximo do ser humano, a ponto de, olha, não tem comida, então vão matar e comer os outros? O limite máximo do ser humano, que isso inclusive foi muito bem demonstrado também em um filme, o Ensaio sobre a Cegueira, quando chega a fome mesmo, o que é que o ser humano é capaz de fazer. Só que todos tendem a ter uma ação instintiva, mas mesmo com essa ação instintiva existe a particularidade, ou melhor dizendo, a idiosincrasia, aquilo que é mais particular do indivíduo, isso que vai falar mais alto. Por exemplo, numa situação limite, existem pessoas que vão pensar no outro. Por exemplo, se a comida for dividida para todos, vai dar para todo mundo. Mas se todo mundo que recebe quer comer o máximo possível, então não vai ter comida para todo mundo. Então a nossa sociedade está dividida também em classes sociais. Nós temos, por exemplo, os capitalistas, os donos dos meios de produção, a nobreza, aqueles que querem ter o máximo possível e deixam o mínimo possível para o restante, chegar ao ponto de não ter nada para quem está lá embaixo mesmo. Essa é uma das questões. Então, existe a questão da solidariedade, que até o Durkheim, o sociólogo Durkheim, fala que sem a solidariedade, a sociedade não existe. O Durkheim fala a solidariedade no sentido de reconhecer a necessidade de colaborar com o outro, com o trabalho principalmente. Não é solidariedade no sentido piega do termo, não é solidariedade no sentido religioso, é ser solidário porque você sabe que existe o outro e que para você existir, você vai ter que levar em consideração o que o outro também faz, o que o outro pode fazer, e aí você tem que fazer alguma coisa considerando os seus limites a partir do que o outro também tem o seu direito. Então a solidariedade é fundamental. Numa situação limite, como fica a solidariedade? Existe a solidariedade espontânea, por exemplo? O ser humano é capaz de solidariedade? Na verdade, o ser humano é instintivo, é também um animal. Então ele não é tão solidário assim. Existem pessoas, pela sua particularidade, essas pessoas vão enfrentar um contexto diferente, cada um diferente do outro. Aquele que apresenta uma tendência à solidariedade, a se voltar para o outro, então isso vai acontecer naturalmente,
Ou seja, ele vai sentir inclusive a dor do outro. Mas existe aqueles em que numa situação limite o egoísmo vai se tornar mais alto ainda. Então isso é uma questão fundamental. A gente pode até levar em consideração esse momento histórico da grande pandemia, necessidade do isolamento social, e aí os riquinhos, os donos dos meios de produção, esses ricos, eles querem que todos trabalhem, porque eles não vão trabalhar, então o trabalhador, quem vai morrer mesmo, a maioria que está em situação difícil, então o problema desse trabalhador. Não é problema se vai morrer alguns, principalmente pobres. Então isso significa o egoísmo, por exemplo, muito presente. É quando você vê a comida, eu vou tirar o máximo possível para mim e os outros que se danem. E isso é como funciona, por exemplo, o sistema capitalista, né? Mas voltando ao indivíduo, nem todas as pessoas reagem de um jeito, do mesmo jeito. Cada um tem sua particularidade, mas há uma tendência a buscar sempre para si mesmo. A tendência do instinto animal se voltar de maneira egoística, da maneira mais cruel possível, a ponto de dizer, eu posso até matar o outro para sobreviver. Se de fato a comida, então, se o outro vai ser a minha comida. O filme retrata muito bem essa história. Então a relação riqueza e pobreza, o filme vai nos mostrar muito claro essa questão aí de como nós podemos transferir a metáfora do filme para a realidade que nós vivemos. Uma sociedade onde pouquíssimo, digamos 1% tem praticamente toda a riqueza do planeta e a maioria vive para sobreviver. Existe, por exemplo, se você for distribuir os ricos, os capitalistas, depois você tem a classe média, que vai ter alguma coisa, mas que precisa manter essa desigualdade para ela se dar bem também. E você tem os pobres, os miseráveis, aqueles que também não têm nada. Porque existe o pobre que tem alguma coisa, existe aqueles miseráveis que não têm absolutamente nada, a mercê de tudo, que hoje é uma média, por exemplo, de no mínimo 30% da população vive nessa situação, tá? Então a ideia da colaboração, o filme vai nos mostrar uma ideia de colaboração quando você precisa se preocupar com o outro até para que você possa sobreviver. Nem todos vão colaborar, nem todos vão estar com essa capacidade de fato de colaborar. Então, existem pessoas boas que têm uma essência, mas existem muitas pessoas que são ruins. E num momento limite mesmo, esse lado ruim é o que vai extrapolar. E quando se fala da sociedade, que é uma coletividade, porque se todos de fato tivessem no seu instinto a necessidade, olha, para sobreviver, precisamos garantir também para o outro. Então, praticamente daria para todos. Mas não é dessa forma que o instinto funciona, né? É a história da fome com a necessidade de comer mais, né? Na verdade, então cada um quer mais para si. Então nós não somos bons na essência em si, quando se trata da luta pela sobrevivência. Mas o que é mais cruel é a questão da relação com a sociedade. Porque a tendência do ser humano é não pensar na sociedade, na solidariedade, no outro. Voltando ao que o Durkheim falou, não é? Para a sociedade existir é preciso garantir a solidariedade, nem que seja orgânica, nem que seja de uma certa, vamos dizer assim, força, não é? Nem que seja compulsória, mas ele precisa ser solidário para poder garantir a sociedade. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia mundial do coronavírus, se não formos solidários no sentido do isolamento social, corremos o risco de todos sucumbir. É uma verdade. Então, o contexto faz o indivíduo. O contexto faz-se o indivíduo. Só que cada um age de acordo com a sua particularidade, de acordo com a sua idiosincrasia, a sua particularidade máxima. Por isso que nem todos vão ser ruins. Há uma tendência da maioria ser ruim, buscar para si o que é melhor possível, não se importar com o outro. Então, o contexto faz o indivíduo, mas não faz o indivíduo de maneira completa, do mesmo jeito. Cada indivíduo vai ser igual, vai agir do mesmo jeito, não. Cada indivíduo vai agir de acordo com a sua essência, a sua particularidade. E é assim que funciona a sociedade. Bom, essa foi, assim, a mensagem que o filme nos trouxe.
Tá? Não existe a solidariedade, a pureza, por exemplo, do ser humano, não existe essa pureza. Existem pessoas boas que, mesmo querendo fazer o bem, não sabem, dentro do momento, no contexto, como fazer, e às vezes partem para a violência também. E aí nós temos a realidade como o mundo funciona. Por exemplo, o capitalismo, ele pensa só no lucro para os patrões. O socialismo vai pensar na igualdade social. De certa forma, o socialismo deu certo em alguns momentos. Eu acredito, por exemplo, no socialismo. Mas o socialismo real, como aconteceu, ele também gerou sérios problemas quando não se levou em conta os indivíduos nas suas particularidades. Porque isso é complexo, não é uma coisa tão simples assim. Bom, mas essa é outra questão. O filme trata do limite do ser humano, da necessidade de solidariedade, de cooperação, e que cada um vai agir de acordo com a sua particularidade num determinado contexto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades, e também acesse nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.